Esse é o penúltimo vídeo da série Vintage Trip. Hoje eu trago para vocês a mochila na versão com aba e também eu coloquei um zíper que é opcional. A parte de trás ficou assim, com dois mosquetões, que é para dar um charme a mais na peça. É uma peça muito gostosa de se fazer, ela é super rápida e também não é difícil. E o tamanho dela é ideal para você levar um laptop pequeno, o seu tablet, a sua carteira, e é super prática por ser uma mochila. Então eu espero que vocês gostem. No próximo vídeo nós vamos aproveitar e utilizar essa aba que nós não utilizamos na mochila anterior para fazer um porta-óculos e também a aba da Clutch, que nós vamos fazer um porta-moedas. Esse vídeo foi feito em parceria com a loja Fora da Caixa, onde vocês podem encontrar os painéis. Eu vou deixar todos os contatos aqui para vocês. Eu sou a Cíntia do ateliê As Marietas e sejam bem-vindas ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje, então, nós vamos fazer a mochila com a abinha. No outro vídeo, nós fizemos sem a opção da aba, que era a mochila que se transforma também em bolsa, que pode ser usada como bolsa. Se vocês não viram, eu vou deixar o link para vocês aqui. E hoje nós vamos fazer a mochila com a aba e utilizando também o zíper, diferente da versão anterior. Então, para começar, eu já recortei as alças, eu recortei na linha, dobrei em dois e já passei todas as duas alças e também aquela tira menor que vai servir como apoio para as alças. Eu também já recortei a aba e já colei a minha manta. E também vou precisar dos dois pedacinhos do passante que eu já dobrei em dois. Depois, nós vamos precisar do zíper um pouquinho maior do que essa parte de cima. Eu vou precisar de um cursor, de dois passantes com a medida de 3 centímetros. Então, aqui a medida interna é de 3 centímetros. Duas meia argolas. Eu vou precisar de um joguinho de botão de ímã. E também dois mosquetões com a medida interna de 3 centímetros. Para revestir essas alças, eu vou precisar de uma alça ou de poliéster. Eu tô usando essa de algodão, que é a que eu tinha, que ela é um pouco mais clara. Então, eu recomendo para vocês utilizarem uma alça um pouco mais clara. Na outra versão, nós utilizamos a alça preta, ela dá um pouco de sombra, então o ideal é utilizar essa mais clara. Então, para começar, como nós fizemos na peça anterior, eu vou fazer aqui de novo, nós vamos conferir todas as medidas, porque como a impressão é no digital, ele pode dar um pouco de diferença e a gente vai ter que conferir todas as medidas. Aqui, dobrando a aba ao meio, eu posso confirmar que ela não tem nenhuma diferença. Ou seja, a peça está perfeita, eu não preciso mexer na peça. Dobrando a parte, eu posso pegar tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Dobrando aqui em dois, dobrando na metade, eu vejo já que tem uma diferença. Então, a gente vai tirar essa diferença sempre pelo lado menor, ou seja, eu vou usar esse lado menor como referência e vou tirar esse excesso do outro lado para que a gente tenha as duas laterais iguais. Lembrando que um lado nós não vamos poder mexer, então, um lado eu tenho a referência da pence, ela tem que ficar íntegra, ou seja, eu não posso mexer. Eu vou usar esse lado menor como referência e vou tirar esse excesso do lado maior. A mesma coisa aqui na parte de cima, eu tenho uma leve diferença aqui na parte de cima. Então, usando como referência a parte menor, eu também vou tirar esse excesso aqui.
Bom, então eu já tirei a diferença desse lado. Obviamente, a pence a gente vai ter que acertar depois. E abrindo, eu já posso ver que aqui tem uma curva. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui reto, passando uma linha de uma ponta a outra e tirando essa curva que eu tenho aqui no meio. Eu vou deixar toda essa parte de cima reta. Já com essa parte completamente acertada, eu posso colocar frente com frente com o outro lado, ou seja, a parte de trás, e aí sim eu vou acertar, deixando as duas partes iguais. Depois de acertadas as duas partes, eu já posso, do lado que nós não mexemos, eu posso cortar a pence exatamente na linha. E dobrando, eu vou replicar essa mesma pence do outro lado, ou seja, ela vai estar diferente o desenho do original, porque nós tiramos o excesso. Então, eu vou ter que replicar essa mesma pence do outro lado. E vou fazer isso nos 4 cantos, nas duas da frente e nas duas de trás. Depois de acertado a frente e as costas, eu também já recortei as 4 pences iguais. Agora, a gente já tá pronto para poder cortar o forro. Então, o forro eu vou cortar nessas 3 peças na mesma medida. Bom, eu já cortei o forro da mesma medida da frente do verso e também da aba da mochila. Em seguida, eu vou instalar o ímã aqui na parte interna da aba. E também já fiz o meu zíper com terminal. Eu prefiro sempre trabalhar, quando eu posso, trabalhar com terminal. Só que eu não vou colocar o zíper por enquanto. Depois a gente vai passar para as alças. E com as alças vai ser do mesmo modo que nós trabalhamos na outra mochila. Como a minha alça ela tem 3 centímetros de largura, eu vou traçar 3,1 centímetros, vou passar uma costura e vou virar. Em seguida, eu vou revestir todas as minhas tiras com as alças de poliéster ou, nesse caso, de algodão. E em seguida, a gente vai começar a instalação das alças. Bom, então por enquanto nós não vamos trabalhar com as ferragens. A gente vai começar com a aba e as alças. Bom, aqui o que que eu fiz? Eu já coloquei a parte interna da aba e também já fixei o ímã, somente na parte interna, a 2,5 cm da borda. E também já passei um rebatido aqui na parte de fora. Nas alças, aquela parte menor, eu só coloquei a alça na parte interna, ainda não tá rebatido. As duas alças já estão rebatidas, uma ponta ela ficou solta e na outra eu coloquei a parte interna para dentro, aliás, só dobrei a pontinha para dentro para fazer um acabamento aqui, porque na hora que a gente for virar a alça, se eu colocar ela 3 vezes, eu vou precisar dobrar ela 3 vezes, ela vai ficar muito grossa. Então, eu optei por deixar somente 2 vezes, depois eu vou mostrar para vocês direitinho. E esses 2 pedacinhos, eu coloquei um pedaço de manta aqui dentro, e a gente vai usar daqui a pouco. Bom, então, a gente vai começar a colocar a aba e as alças da seguinte maneira. Bom, então, eu vou medir da parte superior exatamente 4 centímetros, e vou passar um risco aqui na parte de cima. Dentro desses 4 centímetros, eu vou pegar a minha aba, eu vou desse lado, do lado direito, eu vou fazer um pique para encontrar o centro, e vou fazer a mesma coisa na parte de trás da mochila. A gente tá trabalhando com a parte de trás, não da frente ainda. Então, aqui eu tenho o centro, e vou medir o centro aqui nos 5 centímetros também. Lembrando que eu tô usando a caneta que apaga com ferro. Agora,
a parte da frente da aba, eu vou colocar dentro desses 4 centímetros, ou seja, no interno dos 4 centímetros, porque esses 4 centímetros é onde a gente vai colocar a alça menor. Então, eu preciso isso aqui para dentro, mais ou menos 1 centímetro. E vou fixar com alfinete aqui. A mesma coisa eu vou fazer para as duas alças. Aquela parte que não tá arrematada, eu vou colocar a parte das costas, ou seja, esse aqui é o verso da alça, eu vou colocar ela aqui do lado e vou colocar essa outra aqui na lateral. Então, quando eu virar, eu vou enxergar o direito da alça. Aqui, eu tô enxergando o direito da aba para cima. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura para fixar essas 3 peças aqui em cima. Então, primeiro eu passo uma costura. Bom, então agora aqui eu fixei no centro a aba com a parte de cima para cima. Eu fixei as duas alças nas laterais, sempre dentro daquela linha que nós traçamos aqui na parte de cima. E naquela linha, agora eu vou fixar essa alça menor, deixando todas aquela parte que a gente fixou vai ficar para dentro. Então, eu vou passar uma costura aqui em cima, rebatendo essa parte da alça em cima e embaixo. Eu vou passar 2 costuras laterais e reforçando a parte onde tem as alças. Bom, depois de passar das 2 costuras, eu reforcei aqui em cima das alças, porque é onde vai ser bastante manipulado. Agora, a gente vai colocar o zíper. O zíper eu vou começar da parte da frente, porque é onde a gente tem referência. Lembrando que o zíper, ele abre para a direita, aqui eu tô olhando de frente para o meu trabalho, ele abre para a direita e fecha para a esquerda. Então, eu vou centralizá-lo dessa maneira e vou colocá-lo aqui na parte da frente, em seguida eu vou unir o zíper na parte de trás. Bom, então, eu já coloquei o zíper na parte da frente e na parte de trás, ficou assim. A gente ainda não vai colocar o forro, antes do forro nós vamos fechar as pences. Então, começando pela pence da parte de trás, eu vou precisar das 2 meia argolas. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar dessa forma. E uma meia argola, eu vou encaixar na pence, sempre da parte de trás, bem aqui no cantinho. Então, eu vou com a meia argola ali bem na pontinha e eu puxo um pouquinho para dentro para ela ficar bem firme. Eu vou passar uma costura bem reforçada aqui, porque essa é uma parte de grande manipulação. Eu vou fazer a mesma coisa na outra pence, da parte de trás. Então, eu dobro em 2, coloco bem lá no cantinho, bem na dobrinha, desculpa, pela parte interna. Então, eu vou passar uma costura, fechando as 2 pences, eu passo uma costura com pé de máquina, e vou fazer a mesma coisa na parte da frente, mas sem as argolinhas. Então, eu só fecho, eu só vou simplesmente fechar a pence dessa maneira. Bom, meninas, então, já passei aqui, já fechei as pences dos 2 lados, a parte de trás e da parte da frente. Agora, a gente vai começar a colocar o forro. Então, com o forro, eu faço aquilo que a gente faz sempre. Eu coloco o zíper para baixo, coloco primeiramente uma das partes do forro frente com frente, essa frente com essa frente, coloco aqui em cima e vou passar uma costura colocando minha agulha para a esquerda. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Em seguida, a gente já pode também fechar as pences do forro. Eu já volto com ele pronto. Bom, eu já fechei o forro, já coloquei nas 2 partes. Agora, antes da gente começar a fechar a mochila e finalizar, eu vou passar um rebatido aqui dos 2 lados, puxando o forro para baixo dessa maneira e rebatendo o zíper dos 2 lados. Bom, já passados os 2 rebatidos, agora a gente vai começar a fechar.
Então, eu vou unir frente com frente, essa pence eu viro. E vou unir também forro com forro. E agora, a gente passa uma costura unindo bem essas duas pences, dessa forma, dos dois lados. Eu vou fechar tudo em volta, deixando uma abertura aqui na parte de baixo do forro, como a gente faz sempre. Então, lembrando de unir essas duas pences dessa maneira, e as pences da parte da frente também, deixando uma abertura aqui embaixo. Bom, já passei tudo em volta, então agora a gente pode virar. Bom, então, eu já virei, e antes de fechar a parte interna, eu vou colocar a segunda parte do botão de ímã, simplesmente fechando a aba, eu centralizo ela bem e faço uma pressão aqui com o botão de ímã. Em seguida, a gente vai fazer aquela mesma maneira, medir com o gabarito e colocar pela parte de dentro. Agora sim, eu posso fechar essa costura. E a última coisa que falta são as ferragens, que eu vou fazer da seguinte maneira. Eu começo colocando passante, saio com ele. Em seguida, eu coloco o mosquetão. Venho até o meio do passante e faço uma folga dessa maneira. Com o mosquetão aqui, eu passo a alça aqui no interno e saio aqui no meio. Como eu tinha falado para vocês, se eu não tivesse arrematado aqui na ponta, eu ia ter que dobrar mais uma vez. Ia ficar muito grosso, ia ter 3 camadas. Como eu já arrematei, eu simplesmente vou passar uma costura aqui para prender a alça. E o mosquetão vai aqui na parte de baixo. E tá pronta a nossa mochila com a aba. Bom, meninas, então assim ficou a nossa mochila. Então, eu coloquei 2 mosquetões aqui para poder dar um charmezinho. A pence, por ela ser a 45 graus, ela se torna essa caixinha de leite. Então, eu fiz ela com a abinha, eu usei um ímã também para poder fechar melhor. E o zíper, que é opcional. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nessa mochila, para não deixar o vídeo muito longo, eu não coloquei o bolsinho interno, mas se vocês virem outro vídeo, lá tem as medidas do bolsinho interno. Espero que vocês tenham gostado, aguardo o like de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!